Não é só pai e mãe, porque às vezes vó ajuda a cuidar, né, da educação do filho, né, do neto, no caso. Aqui a gente tem regras claras. Que regras seriam essas? Então, seu filho quer um celular. Esse é o momento ideal para você já estabelecer essas regras. Uhum. Regras claras, limite de tempo, horário de uso, o que não se pode acessar, você saber quais são as senhas de aplicativos, senhas de computador, de celular, você saber que tipo de conteúdo ele está acessando. Que aí tem a ver com a participação também do conteúdo, né? Que não é só fiscalizar, também é conversar com ele sobre isso, você vai aprendendo, né? Porque muitas vezes não vai adiantar somente proibir, porque a curiosidade vai vir, ele vai querer descobrir de outra forma, e adolescente ele acaba conseguindo. Por isso eu insisto sempre na questão da conexão. Você participar do conteúdo é você interagir com ele a respeito daquele conteúdo, você explicar aquilo. Atenção ao isolamento, a gente falou aqui, foi o caso inclusive da Renata, né? Quer dizer, como começa a se isolar muito, sinal amarelo. E exemplo em casa que eu queria comentar rapidamente com você, que é o seguinte, às vezes o pai fala, não pode celular, mas ele está usando, né? Não, é o meu chefe que está falando aqui, né? Assim, e o adolescente, a criança, quer dizer, não é só o falado, é o que eles estão vendo que você está fazendo, eles são esponja, né? Eles pegam o que estão presenciando, né? Sim, o exemplo em casa é fundamental. Exemplo para tudo, né? Nós, como pais, somos a referência primeira dos nossos filhos. Ele olha para nós e vê que aquilo que a gente faz, ele vai copiar desde pequeno. Então, a regra, o exemplo em casa a respeito do uso de celular, né? Nós, como pais, festejamos a lei que proibiu o uso de celular nas escolas, não é verdade? E nós, por que nós não fazemos também algo na nossa casa? Por que nós não estabelecemos uma regra que a partir de horário X nós não usamos celular? E nós precisamos ser aquele que começa a cumprir essa regra. A dar o exemplo. A dar o exemplo. Então eu vou parar, muitas vezes o filho, a gente fala para o filho, larga o celular. O filho vem falar conosco que a gente está fazendo o quê? A gente está no celular. A gente não consegue olhar no olho. Nós precisamos voltar a olhar nos olhos dos nossos filhos. A gente precisa criar essa conexão, porque quando a gente olha no olho, a gente consegue perceber o que está passando ali dentro dele. Então, eu acho que esse exemplo em casa é fundamental. Nós precisamos ter coerência com aquilo que a gente cobra dos nossos filhos. É isso, coerência acima de tudo. Muito obrigada, Gabriela, pela presença, pela conversa, pelo serviço, pelas dicas. Gente, importante reforçar que esse cuidado não é uma invasão. Às vezes os pais ficam preocupados. Esse cuidado significa proteção, significa afeto, significa amor com os nossos filhos, com os nossos pequenos. A gente vai continuar falando sobre esse assunto aqui, porque todo dia tem novidade, a Gabriela sabe muito bem disso. Eu vou para o intervalo rapidinho.